Obrigado. As igrejas ensinam a doutrina da Trindade. Essa é a crença de que Deus é tríuno por natureza, ou seja, ele existe como três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são todos coiguais e coeternos. Eles afirmam que a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, assumiu a carne na forma corporal de Jesus. E então, quando Maria deu à luz a Jesus, disse que Deus entrou na criação como um ser humano. Disse que Jesus possui duas naturezas, uma divina e uma humana. Portanto, acreditasse que Jesus é tanto plenamente Deus quanto plenamente homem. Neste vídeo, vamos comparar a Trindade com os ensinamentos da Bíblia para ver se a doutrina tem respaldo nas Escrituras. O Evangelho de Mateus faz a seguinte afirmação sobre Deus. Mas sobre aquele dia ou hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu. Nem o Filho, mas apenas o Pai. Aqui nos é dito que apenas Deus, o Pai, possui conhecimento da hora. Disse que o Filho é ignorante da hora. Isso significa que o Filho não pode ser Deus, já que Deus, por definição, tem conhecimento de todas as coisas. Podemos ver que a doutrina da Trindade desmorona à luz das Escrituras. Um fato importante a ser destacado é que existem vários manuscritos antigos, como o Washingtonianus e o latino, que omitem as palavras nem o Filho. Talvez esses escribas estivessem motivados teologicamente a deletar a afirmação da Bíblia porque se sentiam muito incomodados com suas implicações doutrinárias sobre a Trindade. Vamos agora olhar algumas respostas comuns de apologistas cristãos para ver como eles resolveram o problema levantado pelo Evangelho de Mateus. Havia certas coisas que estavam encobertas. Na verdade, a maioria dos estudiosos acredita que há um encobrimento de muitas dessas coisas. Então, Jesus nos demonstra, se torna um modelo para nós de como devemos depender do Espírito Santo. Da mesma forma que o Filho fez. Quaisquer que sejam as razões, há coisas que Jesus tinha antes da encarnação e ele as tem depois da encarnação, mas isso é voluntário. Lembre-se, Filipenses 2 diz, e ele se fez de nenhuma reputação. Não, ele não foi feito, mas ele se fez de nenhuma reputação. Há certas coisas que ele não age no estado encarnado. O que incluiria, evidentemente, o conhecimento da data específica daquela hora final. Em relação à natureza divina de Jesus, ele sabe de tudo, até mesmo o dia e a hora. Mas lembre-se, Jesus tem uma verdadeira natureza humana. E como parte dessa natureza, ele tem uma mente humana. E como ser humano, como a natureza humana, ele tem camadas de consciência. Então, em relação à sua consciência humana, na sua mente humana, na sua consciência humana desperta, ele não sabe de tudo. Não pode saber de tudo. Há uma abordagem sutil. Para isso, e com base nessa abordagem sutil, o fato de dizer que Jesus deveria saber a última hora, eu acho que está errado, puramente porque a última hora ainda não foi decidida, por Deus. Agora, trazendo isso para a declaração de Jesus em Mateus 24, quando Jesus disse, e ninguém sabe o dia ou a hora, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. O que ele está dizendo é que ninguém tem a prerrogativa de tornar esse dia conhecido. Na cultura judaica, quando chegava a hora de um filho ir buscar sua noiva, o direito pertencia ao pai. Para declarar aquele dia ao povo, o filho não podia dizer às pessoas quando seria aquele dia. E tudo o que Jesus está fazendo em Mateus 24 é dizendo, eu sou o filho, ele é o pai. É prerrogativa do pai declarar aquele dia aos homens. Podemos resumir esses diferentes pontos de vista da seguinte forma. Primeiro, o conhecimento da hora estava oculto do Filho por um propósito específico. Em segundo lugar, o Filho sabia a hora. Foi apenas a natureza humana que não sabia e não pode saber a hora por causa de sua capacidade limitada. Em terceiro lugar, o Filho não sabe a hora, porque o Pai ainda não decidiu quando será. Quarto, o Filho tem conhecimento da hora, mas é direito do Pai apenas anunciá-la. Note as interpretações contraditórias desses diferentes apologistas cristãos. Isso mostra o quão preocupante esse versículo é para os trinitarianos. Deixando as contradições de lado, a palavra traduzida para o inglês como somente vem do grego homonos, que é definida como sozinho, sem um companheiro. No Evangelho de Mateus, essa palavra é usada em relação a Deus, o Pai, o que significa que é ele sozinho, quem possui o conhecimento da hora.
assim excluindo não apenas o Filho, mas também o Espírito Santo. Isso é fatal para a noção de que as três pessoas da Trindade são coiguais, já que se diz que o Pai tem mais conhecimento do que o Filho e o Espírito Santo. Os apologistas cristãos tentam contornar esse problema usando malabarismos mentais com o grego. Eles rejeitam o significado aparente do texto e afirmam que isso exclui apenas o Filho e não o Espírito Santo. No entanto, essa resposta cria um problema ainda maior. Se alguém quer argumentar que sozinho não deve ser interpretado literalmente, então considere o fato de que o Evangelho de João usa o mesmo grego para descrever Jesus como Filho de Deus. Por que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito? As palavras traduzidas para o inglês como um e único são o mesmo grego que cobrimos anteriormente no Evangelho de Mateus. Então, se alguém quer argumentar que o grego em Mateus não deve ser interpretado literalmente, então deve ser consistente aceitar que Jesus não é o Filho único de Deus. Trinitariano, escolham seu veneno. Deus tem muitos filhos, ou o Espírito Santo é ignorante sobre a hora. De qualquer forma, a Trindade fica comprometida do ponto de vista das Escrituras. Então, se Jesus é Deus, como é que ele não sabe sobre a hora ou o dia? Obrigado. E eu diria que esse é provavelmente o melhor versículo para mencionar se você estiver desafiando a divindade de Cristo.